Graças a Deus, meus queridos irmãos, por este momento que tivemos de louvores ao nosso Deus. Mas agora chegou a hora mais esperada, que é a hora de nós escutar a palavra do Senhor, onde Deus tem algo para cada um de nós nessa noite. E hoje, quem está incumbido para essa oportunidade é o nosso presbítero Carlos Junqueira. A paz do Senhor, irmão Carlos. A paz do Senhor, irmão Diego, a paz do Senhor, irmão José, a paz do Senhor a todos os irmãos que estão na escuta da programação nessa noite. Damos graças a Deus por mais essa oportunidade que temos, de estarmos falando da palavra do Senhor. Eu quero convidar você aí que está na sua casa, para abrir a palavra do Senhor no Evangelho de São João, capítulo de número 5 e o versículo de número 24. Evangelho de São João, capítulo de número 5 e o versículo de número 24, que nos diz assim a palavra do Senhor. Evangelho de São João, capítulo de número 5 e o versículo de número 24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Meus irmãos, nós vemos aqui Jesus nos falando através da sua palavra, nesse versículo de número 24, dizendo que na verdade vos digo, que quem ouve essa palavra, quem ouve a palavra de Deus e crê naquele que enviou, tem a vida eterna. E diz que essa pessoa, ela não entrará em condenação, mas ela passou da morte para a vida. Você pode notar, meus irmãos, o quão forte é essa declaração que o Senhor tem nos trazido nessa noite. Essa declaração, uma declaração que abrange todas aquelas pessoas, não só eu, não só o irmão Diego, não só o irmão José de Castro, que está aqui conosco nesta noite. Ela abrange você também, que está aí na sua casa, talvez no seu trabalho, ou talvez escutando essa programação no seu carro. Diz que quem ouve essa palavra, a palavra de Deus, e crê naquele que enviou, meus irmãos, tem a vida eterna, e já não entrará mais em condenação, mas passou da morte para a vida. E aí vem nos falar também lá, meus irmãos, no Evangelho de São João, capítulo também 14, e no verso de número 1, o Senhor, ele vem nos falar assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. O Senhor disse: credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai, Jesus falando, na casa do Pai, tem muitas moradas, e se não fosse assim, ele não vos teria dito: eu vou preparar-vos lugar. Ele foi nos preparar um lugar. E esse lugar, meus irmãos, ele já está preparado. E esse lugar é para quem? É para todo aquele que nele crê. Diz que todo aquele que nele crê não vai perecer, mas tem a vida eterna. E o Senhor, ele foi nos preparar um lugar. Mas é um lugar especial. A palavra de Deus, ela diz que aquele lugar que o Senhor foi nos preparar para nós, diz que ainda não subiu a nossa mente, não subiu ao nosso coração. O olho ainda não viu. Olha que lugar especial, meus irmãos. E diz mais ainda no versículo de número 3, e se eu não for vos preparar lugar, e se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim. Olha só, meus irmãos, o Senhor nos falando nessa noite. Vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vos estejai-vos também. Olha o desejo do Senhor para conosco. Olha, meus filhos,
Olha, aonde eu estiver, eu quero que você esteja juntamente comigo. Mas daí, meus irmãos, Jesus é questionado aqui no versículo número 4. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis os caminhos. Aí disse no versículo 5, disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber qual o caminho? Olha a pergunta, meus irmãos. E aí o que Jesus disse para ele aqui? Jesus disse: eu sou o caminho. Quem é o caminho? É Jesus. Meus irmãos, meus amigos, cada um que está na escuta da programação nesta noite, Jesus, ele é o caminho. Não existe outro caminho. Não existe um atalho para que nós possamos chegar por outro lugar. Mas é um único caminho. O caminho verdadeiro. O caminho que nos leva até o Pai. Ele diz: eu sou o caminho. Jesus, ele dizendo. Ele ainda diz mais, que ele é o caminho, a verdade. Jesus Cristo é a verdade. E ele continua dizendo que ele também é a vida, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E aí ele termina dizendo no versículo 6, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não adianta, meus irmãos, nós ficamos perdendo tempo com algo que não nos leva ao Senhor. Porque a palavra de Deus, e aqui eu não estou falando as minhas palavras, aqui eu estou falando da palavra de Deus. O Senhor está dizendo, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu sou o caminho. Comigo está a verdade. Ele dizendo, comigo está a vida, e que ninguém vem ao Pai senão por Ele. Olha quão grandiosa é essa palavra. Jesus, ele nos indicando o caminho. Meus irmãos e amigos e a todos que estão na escuta dessa programação. Aleluia! E ele ainda diz mais no verso 7. E se vós me conheceis a mim, também conheceis ao Pai. E já desde agora conhecei e tende visto. E aí no verso 8 disse Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E aí Jesus responde para ele no verso 9 dizendo, eu sou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Quem me vê a mim, vê ao Pai. É como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então, meus irmãos, essa palavra é uma palavra poderosa para nós nessa noite. Onde Jesus, ele declara que ele é o caminho, que ele é a verdade e que ele é a vida. E que ali, meus irmãos, ele responde ali, meus irmãos, a Felipe. Estou há tanto tempo convosco. Então é preciso nós conhecer, meus irmãos, esse Deus que está conosco há tanto tempo. E nós sabemos as obras que ele fez e tem feito e que ele ainda vai fazer no meio do seu povo. Aleluia! Porque grandes coisas o Senhor tem feito. As coisas que o Senhor tem feito são coisas grandiosas, coisas que nós não podemos, passamos uma vida toda e não conseguimos nem contar tudo, meus irmãos. Mas não há papel, meus irmãos, que suporte para que nós possamos anotar tudo que o Senhor fez. Pense na tua vida. Pense em quantos livramentos, quanta coisa o Senhor tem feito por você. Porque às vezes nós temos que refletir aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Pararmos para pensar por alguns minutos e não somente pedir, mas somente agradecer também ao Senhor. Senhor, obrigado, porque o Senhor tem cuidado de mim todos os dias, todos os momentos. E o Senhor ali, meus irmãos, já tinha feito
tantas coisas no meio dos filhos. Aleluia. Mas disse também que o Senhor, ele foi e deixou para conosco um consolador. Ele diz: eu vou para meu Pai, mas eu não deixarei vocês órfãos. Eu deixarei um consolador, que estará convosco, não somente por uma semana, um mês ou um ano. Estará convosco todos os dias. Todos os dias. E esse é o Espírito Santo de Deus, que nos capacita, que nos conforta, que nos ajuda, que cuida de nós todos os dias da nossa vida. Aleluia! E eu convido você nesta noite a vir a conhecer esse Jesus, a conhecer mais e mais desse Jesus. Mas como é que eu faço isso, meu irmão? Observando a palavra de Deus, observando aquilo que Deus deixou para nós. Aleluia! Aquilo, meus irmãos, que o Senhor deixou para nós, que nós possamos observar a sua palavra. Porque nesse mesmo livro de João, né, meus irmãos, lá no capítulo de 1, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Esse é o nosso Deus, que nós devemos de conhecer ele a cada dia mais. E diz mais no verso 12, aqui ainda do capítulo 1, né, meus irmãos? Verso 10, vamos ler aqui o verso 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Mas a todos aqueles quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome. Então é preciso nós crer. É preciso nós crer, é preciso nós obedecer. É preciso, meus irmãos, nós ter convicção na nossa fé. Esse Deus, ele veio, nos deixou o Consolador para estar conosco. Ele morreu por nós ali na cruz do Calvário e ressuscitou o terceiro dia. Aleluia! Ele foi nos preparar um lugar todo especial. E ainda diz: para que onde eu estiver, vós estejai-vos também. Esse é o nosso Deus. E que você possa conhecer esse Deus, que está conosco todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Basta você convidar ele para estar contigo. Basta você aceitar ele como o único, verdadeiro e suficiente Salvador. Porque é preciso nós aceitarmos ele como o único, verdadeiro e suficiente Salvador. Porque a mesma palavra que eu li aqui, João 14, verso 6. Ninguém vem ao Pai senão por mim. As palavras de Jesus. Ele dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então este é o caminho, meus irmãos e minhas irmãs que estão na escuta dessa programação nesta noite. E eu quero encerrar com essas palavras, e eu quero fazer uma oração por ti. Você que está na sua casa, né? Você que está passando por dificuldade, alguma enfermidade, você que deseja, aleluia, entregar a sua vida a Cristo, não perca tempo. Amanhã pode ser tarde demais. Entregue hoje. Entregue hoje. Amanhã você pode nem acordar mais. Você pode deitar na sua cama hoje, amanhã você não acordar. Você pode, aleluia,
aceitar esse Jesus hoje, entregar a sua vida para Ele hoje. É esse convite que eu faço para você nessa noite. Eu quero orar por você, pela tua vida, para que Deus possa abençoar-nos ainda cada dia mais, nos guardando diante da sua presença, porque é isso que importa. Nós podemos ter tudo nessa vida. Podemos ter casa boa, podemos ter conforto, podemos ter tantos bens materiais, mas uma coisa só nos é essencial: é a vida eterna. Você parou para pensar? Não importa o quanto dinheiro você tem, não importa a posição que você está na sua empresa ou tantas outras coisas. Todas essas coisas são importantes. Eu não estou dizendo não são importantes, mas são importantes. Mas a salvação dentre elas é mais importante. Com dinheiro, com posição, com tudo aquilo que você tem, você não compra a salvação. Com tudo que você tem. Porque um dia, meus irmãos, tudo aqui vai acabar. Tudo aqui vai findar. Seja mais hoje ou seja mais amanhã. Porque a palavra de Deus, ela vai se cumprir por completo. Não vai se cumprir só um pedaço, só metade, só o fim, ou só o início. Não, é por completo. Essa palavra vai se cumprir. E um dia tudo vai se acabar. E para quem você tem servido? Quem é o Deus que você tem servido? Meus irmãos, aleluia. O importante é a nossa salvação, é nós estarmos com Cristo. Para que quando nós partirmos dessa terra, chegar a nossa hora, nós subimos juntamente com Ele. Porque Ele disse: eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, vos estejai-vos também. Amado Deus e querido Pai que estás no céu, nós te adoramos, te glorificamos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai amado, e te agradecemos, ó Deus de misericórdia, Pai querido, por tudo, Senhor, que recebemos de Ti, ó Pai. Pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, Senhor amado, ó Deus Todo-Poderoso, Pai Santo, porque sabemos, ó Senhor, que o Senhor tem cuidado de nós. Todos os dias, todos os momentos, ó Pai amado, ó Deus Todo-Poderoso, da nossa vida, Pai. Nós somos agradecidos a Ti, ó Deus Todo-Poderoso, por tudo, Senhor amado, ó Deus de maravilhas, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida, pela salvação, ó Pai. E eu te peço que nessa noite o Senhor possa tocar em cada um dos Teus filhos, Senhor. Todo aquele, Senhor, que tem escutado essa programação, Pai, tem o desejo, ó Senhor, ardendo no seu coração, ó Pai, de aprender mais de Ti. Senhor, amado, ó Deus Todo-Poderoso, Pai Santo, venha nos ensinar, Senhor, a cada dia nos dando sabedoria do céu e entendimento da Tua palavra, Pai. Pois nós precisamos de Ti, nós dependemos de Ti, Senhor, pois Tu és, ó Pai, nossa força, a nossa fortaleza, Senhor, nosso socorro bem presente, Senhor, na hora da angústia. Também toca, meu Senhor, naquele que está com alguma enfermidade, ó Deus Todo-Poderoso, Pai querido, que talvez o médico já tenha dito, Senhor, que já não tem mais jeito, mas a última palavra, Senhor, é a Tua, pois Tu és, Senhor, conforme nos diz a Tua palavra, que tem todo o poder nos céus e na terra. Tu és o Deus do impossível, ó Deus Todo-Poderoso, Pai Santo, em nome de Jesus. Senhor, eu te peço e te agradeço por tudo, Pai. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Agradecemos aí o nosso irmão Nelson Celestino, irmã Rosa, irmão Itamar, pastor Sérgio Salines, a irmã Donizete, Aline Mendonça, também o irmão Dogeval, a irmã Solange, o pastor Vasco Lima. Deus abençoe.